Olá! Hoje nós iremos discutir sobre um dos principais temas da estatística, que é a análise de regressão simples. Esse tema, esse assunto, é um assunto bastante interessante e também bastante, do ponto de vista aplicativo, é bem interessante para a parte de análise e discussão dos dados que a gente obtém experimentalmente. Então vamos lá. Recapitulando as nossas aulas anteriores, a gente viu na Bioestatística 2 que a gente abordou anteriormente o tema inferência estatística. Dentro da inferência estatística, nós aprendemos os testes paramétricos, os principais conceitos, os erros do tipo 1, tipo 2, quais são os principais procedimentos de um teste de hipótese e as particularidades dos testes de hipótese, tanto para uma amostra quanto para duas amostras, né? Testes que envolviam a inferência estatística sobre a média, sobre a variância, sobre a proporção de uma população. Posteriormente, sobre esse mesmo assunto, nós então vimos também os testes não paramétricos, né? A gente viu em qual contexto esses tipos de testes são aplicáveis, as principais características desses testes não paramétricos, as restrições desses tipos de teste, uma vez que nem sempre é possível fazer generalizações e extrapolar para populações, né? E as particularidades, assim como nos testes paramétricos, nós também vimos as particularidades dos testes, principalmente testes de aderência envolvendo a distribuição Q quadrado. Então, continuando os nossos conteúdos da Bioestatística 2, nós até então estávamos vendo que quando a gente tem um contexto experimental, um estudo ou uma pesquisa, a gente olhava para as variáveis, né? Seja temperatura, peso, DNA, o crescimento de um vírus, né? A gente olhava para as diversas variáveis do ponto de vista que a sua influência acontecia de forma isolada dentro daquele estudo, dentro daquele sistema que estávamos analisando. Então, a partir de agora, nós vamos adentrar mais no que acontece dentro da realidade. Na realidade, na maioria dos casos, a influência não ocorre de modo isolado das variáveis. Sempre há a influência individual, isolada de cada variável, mas também há uma interação entre essas variáveis, ou seja, elas influenciam de modo simultâneo dentro daquilo que estamos tentando pesquisar ou do estudo do nosso interesse. Então, como que a gente pode definir a análise de regressão? A análise de regressão é uma técnica estatística utilizada para modelar e analisar a relação entre duas ou mais variáveis. Um exemplo disso, eu tenho um processo químico aqui, cujo meu objetivo é obter informações sobre o rendimento de uma determinada reação química, supostamente que pode estar relacionada à temperatura utilizada no processo. Então, se a gente pegar o processo aqui, nós vamos perceber que existe diversas variáveis. Então, se eu tratar até antes de nós introduzirmos a análise de regressão, a gente pode tratar isoladamente a pressão, a temperatura, o fluxo de gás, né? E fazer essa análise estatística dessas variáveis de modo isolado. Só que a gente vai ver que esse processo para chegar a coluna de sorção, nós chegamos ao gás final, o gás que a gente deseja obter, produzir, né? Não depende só da influência isolada dessas variáveis. Existe aí uma interação entre a pressão e a temperatura, entre o fluxo de gás, né? Que vai todo, esse contexto vai todo influenciar no meu produto final, no meu produto desejado. Então, como por exemplo aqui, ó, eu tenho uma coluna
de destilação, tá? É um processo químico petrolífico da indústria petroquímica, onde o petróleo bruto extraído, né, do fundo do mar, ele entra numa caldeira, e eu tenho uma coluna de destilação, onde eu tenho diferentes tipos de temperatura, e na medida que essas temperaturas elas vão reduzindo, eu vou obtendo diferentes produtos, tá? No quais são utilizados no nosso dia a dia, como, por exemplo, o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o óleo lubrificante, né, o alcatrão. E cada produto desse que eu consigo destilar, ou seja, que eu consigo separar na minha coluna de destilação, ela corresponde a um número de carbonos. A estrutura química, por exemplo, do gás que sai, que é obtida a temperatura de 40 graus, possui quatro moléculas de carbono. A nafta possui 8, a gasolina possui 8, o querosene possui 12. Então, a gente vai tratar esses números de carbono, que são o nível de hidrocarbonetos correspondente ao produto final, tá? Então, aqui eu tenho 3 colunas. A primeira coluna corresponde ao número de observações experimentais, que no total dão 20, né? O total corresponde a 20 observações. O nível de hidrocarbonetos dos meus produtos, né? Que é a porcentagem, eu vou chamar isso aqui eu vou representar pela variável x, ou seja, minha variável independente, tá? E a pureza do oxigênio produzido a partir desses produtos, onde e vai ser representado pela variável dependente, que é y. Então, quando eu faço um diagrama de dispersão, produzido através desses dados da tabela anterior, tá? Cujo eu vou medir a porcentagem de oxigênio que está nas ordenadas, ou seja, está no eixo de y, versus a porcentagem de hidrocarbonetos, tá? Que está no eixo x, que é a variável independente. Então, quando a gente está de posse a esse conjunto de dados, nós vamos ter uma série de pares ordenados xi, yi, onde cada pontinho aqui corresponde à minha informação experimental. Por exemplo, 0,99, né, 0,99% do nível de hidrocarboneto me dá um grau de pureza de oxigênio de 90. Então, se eu pegar aqui no meu gráfico, né, eu vou ter aqui, ó, quase próximo do 1, que corresponde a um valor de y de 90,01%. Então, quando eu ploto, eu vou gerar vários pares ordenados nesse plano cartesiano, né? Sabendo que a variável resposta ou variável dependente eu vou chamar de y, tá? E as variáveis independentes eu vou chamar de x. No caso aqui, minha variável resposta ou variável dependente é definida no contexto de aplicação, é a porcentagem de pureza de oxigênio. E essa variável, contudo, ela depende de uma outra variável que é independente, que é a porcentagem de hidrocarbonetos. Então, cada ponto aqui corresponde a cada observação. No total, eu tenho 20 pontos. Então, se eu somar aqui todos os pontinhos, vão dar 20 pontos. Esse gráfico é um gráfico típico na estatística usado dentro da análise de regressão, né? Quando a gente começa trabalhar essa questão do modelo estatístico, modelo matemático, e é chamado gráfico diagrama de dispersão, onde você tem representado os pares ordenados, ou seja, para cada x eu tenho um valor de y dentro do plano cartesiano. Se a gente olhar esse gráfico aqui, logicamente ele está com pontos distribuídos, mas a gente pode traçar uma reta, que é uma linha de tendência, tá? Que dá um direcionamento no comportamento desses dados. Obviamente, eu tenho dados experimentais espalhados, inclusive tem esse aqui muito distante, que a gente vai ver mais para frente que o nome dele, tá? Mas essa linha de tendência, então, a gente vai chamar de reta de regressão, tá? Então,
princípio da razoabilidade, a partir daí a gente pode fazer a consideração de que a média da variável aleatória dependente, yi, seja representada através da relação com a variável independente xi através da seguinte expressão matemática, tá? Então, a gente desconhece esse comportamento para a população de porcentagem de hidrocarbonetos, ou seja, a gente não pode extrapolar isso para toda. A gente não tem acesso a todos os dados de todos os processos que produz produtos a partir do petróleo. Mas se a gente pegar uma amostra, igual a gente pegou aqui, né, nesse caso aqui são 20 dados experimentais, a gente pode, então, estabelecer uma relação. E essa relação, quando é para a população, a gente vai chamar de valor esperado, de Y em relação a X, ou simplesmente média. A gente viu, provavelmente vocês viram isso quando vocês estavam vendo variáveis aleatórias. E aqui eu tenho um modelo que, obviamente, é o esperado para a população. Então, eu vou chamar esse coeficiente aqui de beta 0, mais o coeficiente beta 1 vezes a variável independente que é x. Quando eu trato esse mesmo modelo, mas eu obtenho experimentalmente através de amostra, então eu vou usar essa notação. Eu vou chamar o valor esperado, ou a média, de y chapéu, né? Esse i corresponde a cada ponto, tá? Para todo i, então, ou seja, cada ponto de x vai gerar um yi, correspondente ao meu xi, tá? E o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu vezes xi. O beta 0, assim como o beta 1, assim como o beta 0 e o beta 1, são os coeficientes do nosso modelo estatístico, tá? Por que eu uso a notação do chapéu em cima quando eu vou estabelecer um modelo obtido experimentalmente através de uma amostra? Porque nós lembramos de que a gente já vem trabalhando esses conceitos, eu estou fazendo apenas uma estimativa do que eu acho que seja verdadeiro para a população. Então, quando eu estou estimando, fazendo uma estimativa, né, a gente usa, então, esse chapeuzinho sobre os termos do modelo. Então, fazendo uma generalização mais ampla, a gente pode dizer que para um modelo linear probabilístico, tá? O que eu chamo de linear? Nenhum desses termos aqui tem um expoente, tem uma potência, por exemplo. Então, a gente vai ver também outro assunto muito importante, semelhante a esse, que são os modelos de regressão múltipla, né? Então, aí já envolvem potências, já envolvem ordens maiores do que um de expoente. Então, a gente pode fazer uma generalização mais ampla do modelo linear probabilístico, considerando que o valor esperado, ou a média da população, né, o valor esperado baseado nesse processo, é uma função linear de x. Por outro lado, para um valor fixo de x, o valor real de y pode ser determinado pela função do valor médio ou modelo linear acrescido de um termo que representa o erro aleatório. Então, o que é esse erro aleatório? Esse erro aleatório, ele vem porque nós estamos trabalhando dentro do conceito de estimativa. Então, não necessariamente vai ser igual ao modelo da população, né? Então, quando eu falo aqui, nesse caso aqui, eu estou colocando aqui o modelo da população. Então, beta 0 é a constante que intercepta a reta de regressão no eixo das ordenadas. Se eu pegar aqui meu gráfico e continuar essa linha, em algum momento, tá? Essa linha aqui, ó, vocês conseguem perceber que está um pouco fora de escala. Eu não comecei no 0,1, né? E nem tampouco comecei aqui no 10, no eixo das ordenadas, no eixo Y. Mas se eu fizer isso e colocar, a reta vai diminuir, obviamente. O desenho da reta dos pontos experimentais vai ficar menor. Mas se eu extrapolar essa reta aqui, vocês vão ver que em algum momento essa reta vai interceptar, ou seja, ela vai cruzar o meu eixo das ordenadas, que é o eixo Y.
Então, o valor que eu identifico ao interceptar o eixo da reta de regressão com o eixo de y, eu vou chamar então de beta z. E o beta 1 é o coeficiente angular ou inclinação da reta de regressão. É essa inclinação, porque se eu continuar aqui também, eu vou obter uma inclinação. Essa reta aqui, ela não é uma reta nem paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y. Ela tem uma inclinação. Então, esse beta 1 corresponde exatamente a essa inclinação, ou dentro do cálculo, né, das engenharias, a gente chama de inclinação da reta de regressão. Ambos beta 0 e beta 1, como já mencionei anteriormente, são os coeficientes de regressão linear simples. Então, quais são as principais características de um modelo de regressão linear? Tá? Simples. Apresenta somente uma variável independente, ou seja, x, e que a gente também denomina essa variável x de regressor ou preditor, tá? Através dela, é o principal termo ali que vai nos dizer como está se comportando a variável dependente, que é y. A relação estabelecida pelo modelo vem através de um conhecimento teórico ou da apresentação de um gráfico de dispersão de dados obtidos experimentalmente ou observados em um determinado sistema. Então, o que acontece? Nós estamos, geralmente não, o modelo de regressão linear simples, assim como a análise de regressão linear simples é uma técnica, né? E a partir dessa técnica a gente gera, então, um modelo de regressão linear simples. Esse modelo ele é desenvolvido através da falta de dados, das informações. Então, o que acontece? Você gera os seus dados experimentais, ou então houve um estudo anterior, teórico, que você viu no livro, ou então um histórico de um processo químico, ou de um laboratório que já está há muito tempo estudando aquilo, que acredita que exista relação entre a variável x e a variável y. Então, a variável resposta e a variável independente, que é x, o regressor, tá? Então, é assim que é desenvolvido o modelo de regressão linear simples. Então, esse tipo de modelo dentro da estatística, a gente chama de modelo do tipo empírico, ou seja, que não apresenta um modelo mecanístico bem estabelecido para o sistema ou fenômeno analisado. Vou dar aqui o que são exemplos de modelo mecanísticos. Os modelos mecanísticos eles precedem o conhecimento científico de mecanismos físico-químicos. Por exemplo, a equação de força, massa vezes aceleração, a equação da energia cinética, que é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, da corrente elétrica. Então, já são todos modelos físico-químicos já pré-estabelecidos e muito bem estabelecidos. Esses tipos de modelo a gente chama de modelos mecanísticos. Eles são enrijecidos. Já o modelo empírico que nós vamos estudar agora são os modelos obtidos experimentalmente, tá? Ou então baseado em algumas informações obtidas durante um certo tempo e que você acredita que exista relação entre elas. Então, os modelos empíricos são construídos através de uma simples relação matemática x-y, tá? Então, vamos tratar agora dos coeficientes do modelo. Qual que seria, então, a interpretação do coeficiente beta 1? Tá? A gente viu nos slides anteriores que o beta 1 é o coeficiente angular, a inclinação da nossa reta, né? E ele está no termo onde existe a variável independente, que é xi. E esse é o principal, né? É a principal característica do modelo de regressão linear simples, que é o denominado regressor ou preditor, tá? Então, qual é a interpretação do coeficiente beta 1? Para um valor de x fixo, a gente então vai observar a variabilidade de y. Nesse caso, as propriedades de y serão determinadas pelo erro aleatório epsilon, tá? Então, o que é esse epsilon? Aqui eu tenho os meus... Se eu extrapolar aquele gráfico anterior dos nossos dados experimentais e da reta de regressão,
eu ampliar, dar um zoom nisso aí, eu vou ver que os pontos experimentais não estão exatamente sobre a reta de regressão. E isso é óbvio, porque você gerou dados experimentais, a gente está vendo desde o início que a gente trabalha com experimentos, né? A gente está vendo lá desde de quando vocês começaram a ver inicialmente estatística, que a gente está sempre trabalhando com o quê? Experimentos aleatórios. Ou seja, que caracteriza os experimentos aleatórios? São experimentos que você só vai saber o resultado quando você concluir o procedimento experimental, quando você realizar o seu experimento. Então, obviamente, cada ponto aqui experimental, ele nunca vai bater nessa reta de regressão, porque essa reta de regressão, ela, teoricamente, ela seria o comportamento ideal dos meus dados. Então, a gente diz que as propriedades de y serão determinadas pelo erro aleatório epsilon, e que segue esses erros, tá? Que essa distância entre os meus pontos experimentais em relação à minha reta de regressão, eles são independentes e eles seguem uma distribuição normal que a gente vem falando aí, cuja média é 0 e a variância 1, tá? Então, ao observarmos o dado experimental, o valor observado, essas informações que você tem dentro do seu conjunto de dados, a gente vai ver que esses pontos não estão localizados exatamente na nossa reta. Então, esses pontos aqui eu vou representar, lembra quando eu falei dos dados, do modelo construído a partir dos dados da amostra, que eu vou usar o chapeuzinho sobre o YI? Então, aliás, eu vou usar o chapeuzinho sobre o YI, não, eu vou usar YI. Então, os meus pontos roxos aqui, que são os pontos experimentais, eu vou chamar de YI, que são os dados experimentais. E essa diferença entre os dados experimentais e os dados obtidos depois que eu construí o meu modelo, ou seja, estimado pelo modelo, eu vou chamar de Y e chapeuzinho, tá? Então, o erro aleatório, esse epsilon aqui, a gente vai chamar o valor observado, o valor experimental, menos o valor estimado pelo modelo depois que ele foi desenvolvido. Então, logo, o verdadeiro modelo de regressão é representado por uma reta que corresponde aos valores médios de y, e o coeficiente beta1, ele é interpretado como a alteração da variável resposta média de y, quando ocorrer uma alteração unitária, ou seja, em cada unidade, tá? Não é, quando eu falo unitária, é um número inteiro, não é um 0,25, por exemplo, não. Ocorrer uma alteração unitária do valor de x, ou seja, da variável independente. E ainda a variabilidade de y para um valor específico de x é dado pela variância, né, que a gente já vem trabalhando, variância do erro aleatório. Então, o que está querendo dizer aqui? Que esse modelo aqui, que teoricamente representa o modelo da população, ele corresponde aos valores médios de y, tá? E o coeficiente beta1, ele é interpretado como alteração da variável resposta desse valor médio, se eu, obviamente, mudar uma unidade aqui em x. Porque como eu estou trabalhando com média, tá? Não faz sentido se eu fizer uma alteração mínima na variável independente, eu não vou conseguir vislumbrar essa alteração pouco significativa na minha média, no meu valor da variável dependente, que é y, porque o valor da variável dependente de y foi obtido através de valores médios dos valores experimentais. Então, na prática, o que eu tenho? Eu tenho aqui o exemplo da porcentagem de pureza de oxigênio, né? Número de observações, aqui 10, 20. Nível de hidrocarboneto no meu produto, né? Que são os carbonos. Hidrocarboneto é uma estrutura aqui em formato de carbono e hidrogênio, tá? Então, aqui eu tenho, e aqui, para cada valor de x obtido experimentalmente, eu vou ter um y que corresponde à pureza, porcentagem de pureza de oxigênio produzido, tá? Então, quando eu faço um diagrama de dispersão com esses dados experimentais, né?
eu vejo que eu posso estabelecer uma reta de regressão, ou seja, uma linha de tendência que direciona esses meus pontos experimentais, representado por esses pontinhos pretos aqui. Então, esse modelo de regressão simples, que representa a relação linear entre a porcentagem de pureza de oxigênio e a porcentagem no nível de hidrocarbonetos, eu vou usar, então, a notação chapeuzinho. Então, chapeuzinho de YI é igual ao coeficiente beta zero chapeuzinho, que corresponde à intercepção, à interlocução da reta de regressão com o eixo Y, né? Mais o beta 1 chapeuzinho vezes a variável independente que é xi, ou seja, que é a porcentagem do nível de hidrocarbonetos, e corresponde também na questão, né, no termo matemático, corresponde à inclinação da minha reta de regressão. Então, eu vou encontrar, né, a gente vai ver nas aulas posteriores como que a gente vai encontrar, como que a gente vai fazer para encontrar o valor de beta 0 chapeuzinho e beta 1 chapeuzinho. Aqui eu já dei os valores, obviamente, mas eu vou explicar nas próximas aulas como chegar a esse valor de 75 mais 15x vezes x, tá? Então, se eu obtido experimentalmente, depois de alguns procedimentos matemáticos, eu chego a esse modelo obtido através da minha amostra. E esse valor, por exemplo, se eu pegar esse modelo e substituir por um valor de x de 1,25%, ou seja, do nível colocando um nível de hidrocarboneto de 1,25%, eu vou encontrar uma variável resposta média, né, ou uma variável dependente de 93,75%, ou seja, eu vou encontrar através da estimação desse modelo, obviamente, baseado num erro, né, que a gente vai aprender também a calcular posteriormente, que é um oxigênio com nível de pureza de 93,75%. Então, como que a gente realiza as estimativas de beta 0 e beta 1, né? Ou seja, como que eu obtenho os valores de beta 0 chapeuzinho e beta 1 chapeuzinho? Fazendo a análise de regressão, que a gente vem falando desde o início da nossa aula. Então, a análise de regressão nada mais é que são ferramentas estatísticas que auxiliam na compreensão dos procedimentos realizados para encontrar estimativas dos modelos de um modelo de regressão simples. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um modelo de regressão linear simples. Tá? Então, a gente vai continuar essa mesma aula, num próximo vídeo, tá? Onde nesse próximo vídeo nós vamos tratar dos procedimentos da análise de regressão linear simples para obtermos o modelo estatístico a partir do conjunto de dados experimentais, falar do principal método que a gente utiliza para obter os valores desses, né, dos coeficientes do modelo, que é o método dos mínimos quadrados. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.